Bom dia, turma! Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar falando sobre distribuição normal. Será a parte 2, pois começamos semana passada, né, a falar sobre esse assunto. Portanto, teremos como objetivos dessa aula os seguintes itens. Exercícios que nós iremos passar aí alguns casos extras, né, com relação à análise probabilística com curva de Gauss. Outros modelamentos que surgiram a partir do modelo gaussiano, principais características para cada uma das curvas e aplicações práticas para cada um dos modelos existentes, né, em cima aí de curvas probabilísticas. Então, o primeiro exemplo extra de cálculo probabilístico é este. Né? Temos que, em uma região, o QI das pessoas adultas segue a distribuição normal com média de 100 pontos e desvio padrão de 15 pontos. Escolhendo uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade desta pessoa ter QI menor que 75 pontos? Essa questão. Peço atenção de todos, né, que para resolver o exemplo é adotada a tabela de distribuição normal, acumulada. Então nós vimos, né, já na aula anterior, que existe uma parcela que é negativa, né, vai até menos 3, uma parcela que é positiva indo até mais 3. Né? Tem a curva que traz aí mais de 99%, né, dos casos para uma determinada situação específica. Né? Então eu quero saber a probabilidade de uma pessoa ter QI menor que 75 pontos, então o X seria meu 75. Nós temos aqui o 100 pontos, né, que seria a média, e o desvio padrão de 15. Então, normalizando, né, esse problema, utilizamos a formulinha aqui, Z igual a X menos meio sobre sigma. Portanto, 75 menos 100 sobre 15, mesma coisa aqui, menos 1,67. Por quê? Menos 1,67 está compreendido entre menos 3 e 3 positivo. Portanto, com esse dado podemos partir para a tabela. Né? Tá? A tabela, perceba, primeiro e segundo algarismo significativo, eles constam aqui nesta coluna, certo? Terceiro algarismo significativo na linha. Então nós temos linha, coluna, um sistema de matrizes. Né? Lá nós vimos, o resultado era menos 1,67, então 1 e o meia é o primeiro e o segundo algarismo. Então, observa aqui essa coluna, menos 1,6. E o terceiro, tem aqui na linha, tá? 0,07. Por quê? Menos 1,6 menos 0,07, menos 1,67. Então, rebatendo aqui na tabela, nós temos 0,0475, certo? Portanto, né, o valor referente ao menos 1,67, 0,0475, que equivale a 4,75% de chances da pessoa ter um QI menor que 75 pontos, dado aquela situação problema colocada no exemplo. Muito bem, segundo exemplo de cálculo, uma equipe interna de uma empresa audita balanços contábeis e demora em média 40 minutos e desvio padrão de 12 minutos. Certo? Então já temos o Mi, já temos o Sigma. Uma empresa de contabilidade afirma que pode realizar essa atividade em 25 minutos. Tá? Portanto, 15 minutos abaixo, né, do que outra empresa. Tá? Muito bem. Qual a probabilidade dessa afirmação ser verdadeira? Tá tranquilo também, né? Eu tenho aqui o proposto pela outra empresa de contabilidade, que era 25. Em média, leva-se 40 minutos. E desvio padrão é de 12 minutos para a equipe interna da empresa, né? Então, normalizando, trazemos aí para uma faixa de menos 3 até 3, temos aqui 25 menos 40 sobre 12, apenas substituindo x
Mi aqui, o sigma, né, que nós já tínhamos, chega em menos 1,25. Tá? Da mesma forma, recorro à tabela, né? Temos aqui o primeiro e o segundo algarismo, e o terceiro, 1,25 negativo, 1,2 está aqui, 0,05 aqui, espelhando 0,05 com 1,2 negativo, chegamos em 0,1056. Portanto, pela tabela, nós temos 10,56% de chances da afirmação ser verdadeira, ou seja, há uma grande probabilidade da empresa ali, né, que entra em contato estar mentindo, né? Se é 10,56% de chance, né, assim, existe aí quase 90% de chance de ser mentira a afirmação, né, no caso ali, a realização do serviço em 25 minutos. A tendência é que de fato seja 40 minutos. Muito bem, agora partindo aí para as derivações que surgiram posteriormente, né, com relação à curva de Gauss, nós temos a distribuição t-student. Então, essa distribuição de probabilidade publicada por um autor que se chamou, né, ele se chamou de Student, né, pseudônimo de William Seeley Gosset, que não poderia usar seu nome verdadeiro para publicar trabalhos enquanto trabalhasse em uma cervejaria Guinness, tá? Então ele botou ali um pseudônimo, né, para que ele pudesse fazer a publicação da sua descoberta, né, no mundo das probabilidades. A distribuição t-student aparece naturalmente no problema de se determinar a média de uma população, né, que segue a distribuição normal, obviamente, a partir de uma amostra. A partir de uma amostra. Nesse problema, não se sabe qual é a média ou o desvio padrão da população. Então, não se tem aquele μ, não se tem o sigma, mas ela deve ser normal. A única coisa que se sabe efetivamente é que há uma distribuição normal, né, que nem naquele exemplo que eu citei lá do montinho de areia, né? Você chega um caminhãozinho, ele vai depositar areia para uma construção, por exemplo. A areia ela fica depositada ali na calçada, numa distribuição normalizada, né, numa curva de Gauss. Então, curva sino, né, que se chama também, em formato de sino. Então, a t-students trabalha aí com a questão de não se ter aí a informação, né, da média ou desvio padrão, como que se segue isso daí, né? Então, nós temos a representação gráfica do que seria essa curva. A curva da distribuição normal seria essa daqui, né? Então nós temos aqui partindo lá do menos infinito, chega aqui no menos 3, né? Vai lá para o valor máximo, mais 3 indo para o mais infinito. A curva aqui da distribuição t-student, né? Nós temos que ela é um pouquinho mais alta nessa região, então do menos 3 para a esquerda e do mais 3 para a direita vai contemplar aí um percentual maior aí das situações do que nós temos na distribuição normal de Gauss. Só que ela é mais achatada, tá certo? Então, digamos assim, ela traz para nós uma informação de que a maior parte ainda das informações das situações estão em torno da média, só que as que estão mais afastadas não são tão baixas quanto era demonstrado na curva normal de Gauss, tá? E aqui nós temos, né, o criador dessa curva probabilística, que veio derivada da curva de Gauss, né? Então, ele analisou, verificou em estudos empíricos, de uma forma prática, ele descobriu que, poxa, tem muitos casos em torno da média, mas tem muitos também que podem estar mais distantes, né? Então, dependendo de cada situação aí, tem-se uma aplicação específica, principalmente quando não se tem desvio padrão e a média, né? Isso parte para a distribuição t-student. Nós temos a distribuição T. Né? A distribuição de referência, né, referência T, é necessária a fim de escolher se o resultado é facilmente explicado por mero acaso ou se é variação excepcional, tá? Então, às vezes acontece de você ter ali um caso que ele
repetido, né? Ele tem uma certa repetição aí a médio e longo prazo, ou quando você vai tirar uma ou mais medidas, é um fato que de fato se repete, ou se ele é excepcional. Puxa, por exemplo, estou me tirando uma medição de tensão, dá um breve surto, né? Surtos são muito rápidos, e eu vou lá, pressiono o holder, né, do meu multímetro. O que acontece? Ele trava no surto. Travou no surto, então eu deveria estar medindo, por exemplo, 127, eu medi 400. Puxa, mas isso é mentira. Sim, é um caso excepcional, né? Não tem como garantir, por exemplo, que a rede ela vai funcionar a todo momento com uma certa coerência. Então, variações excepcionais são tratadas aqui nessa distribuição, né? Distribuição T. A distribuição T é uma relevante referência que representa o conjunto de resultados que poderiam ocorrer por acaso. Tá? Da mesma forma, o acaso ou essa variação excepcional, aqui são sinônimos, né, para avaliação estatística. Um resultado que cai sobre a cauda da distribuição pode ser considerado excepcional. Então a distribuição T ela traz nesse cenário de análise probabilística que se eu tenho por exemplo, uma situação problema. Essa situação problema se afasta, né, em uma de suas amostras aí, de N amostras, né, se afasta muito do que já foi coletado na grande maioria, ou seja, se afasta muito da média, a distribuição T fala, pô, ele está na ponta da cauda, ou para frente, lá para 3 ou mais, né, um pouquinho abaixo de 3, ou para trás, menos 3 para mais negativo, um pouquinho mais próximo de zero. Então, o que acontece? A distribuição T fala, não, isso daí foi uma excepcionalidade. Isso daí aconteceu por acaso, não é algo corriqueiro. Então, não está relacionado efetivamente ao que ocorre naquela dinâmica, naquela lógica daquele conjunto de medições, naquele conjunto de medidas que vai demonstrar aí algum fenômeno, né, ou demonstrar aí alguma característica de qualidade até de um processo ou de produção de um determinado equipamento ou peça. Certo, turma? Então, essa aula aqui é uma aula muito mais informativa, que eu sei um comparativo do que nós estudamos anteriormente, da definição da curva gaussiana, agora com o T-Students e a distribuição T, né? Então, perceba, cada uma tem as suas especificidades, e uma trabalha mais com tendências de analisar um fato, né? A grande maioria dos fatos como sendo fatos que estão em torno de um ponto forte, que seria a média. O T-Student já busca trazer, digamos assim, democratizar aí a grande parte dos fatos ocorridos, são medidas fora ali do entorno da média, né? Então ele torna aquela área nas extremidades do gráfico de Gauss um pouco mais larga, né? Mais maiores, né? Deixa aquelas áreas um pouco maiores, e distribuição T que basicamente fala assim, caiu fora, muito fora do centro, foi um ato excepcional, tá? Então não traz tanta relevância para a medição probabilística do que de fato estaria ocorrendo naquela situação problema, naquele processo, naquela medição de qualidade, enfim, né? Qualquer que seja aí os dados a serem analisados, estudados. Certo, turma? Então agradeço aí mais uma vez a atenção de todos. Eu estarei disponível durante a aula aqui no Microsoft Teams, né, para tirar dúvidas remanescentes que podem surgir. Se alguém ficou com dúvida com relação à aula passada também, né, que foi a introdução de Gauss, é importante perguntar para quem entende esse conceito da aula de hoje. Mas é isso. Lançarei uma lista de exercícios relacionada à aula lá no Teams, no final da primeira para a segunda aula, né? E estou disponível a dúvidas. Agradeço a todos mais uma vez
Bons estudos e até!